vendo alguns assuntos voltados à Bíblia, já que este mês, segundo domingo, comemorou o dia da Bíblia. Semana passada, nós vimos a Bíblia e a Palavra de Deus. Vimos apenas 5 razões. Tínhamos 9, ficou 4 para acrescentar mais ainda, mas a gente hoje vai falar de um outro assunto. Esse assunto aqui, irmãos, eu não recheei, como também o que a gente viu semana passada, né? A Bíblia e a Palavra de Deus, algumas razões disto. Então, a gente vai pincelar algumas coisas nesta noite dentro desta temática, as declarações de Paulo sobre as Escrituras Sagradas. Eu tenho aqui 13 declarações do apóstolo Paulo sobre as Escrituras Sagradas. Se Deus não inspirar muito, a gente pode falar as 13 hoje, comentar alguma coisa. Mas se Deus inspirar, a gente não sabe quantas poderemos falar, né? Mas nós lemos um texto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, qual repito a leitura, onde diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então esse texto aqui, Paulo já enfatiza, né, uma das suas declarações sobre as Escrituras Sagradas. Mas nós não vamos nos deter nesta declaração dele, lida como leitura oficial. A gente vai se deter em outras declarações de Paulo sobre as Escrituras Sagradas. E estas declarações, irmãos, elas ressaltam a autoridade divina, a relevância prática e a centralidade da palavra na vida do cristão. E diante disto, vamos ver a primeira declaração, onde nós vamos abordar algo sobre ela nesta noite, que está em Romanos, capítulo 15, e versículo 4. Romanos 15, e versículo 4. Aqui está a primeira declaração, que a gente vai pincelar rapidinho nesta noite. Romanos 15, e versículo 4. Diz a palavra de Deus: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, qual é a primeira declaração de Paulo aqui, irmãos? Observe bem que o segundo vocábulo nesse texto aqui, ele usa a palavra tudo, que mostra totalidade. Tudo que dantes foi escrito, ou seja, no Antigo Testamento, né? Então, tudo o que dantes foi escrito lá no Novo Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Finalidade: pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu achei interessante alguns vocábulos ou expressões aqui, dentre as quais já citei a primeira, tudo. Dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Vem essa palavra aqui, para quê, que fala de finalidade. Grifei aqui, paciência e consolação das Escrituras resultará em ter esperança. Então a primeira declaração de Paulo, irmão, nesse texto, é que as Escrituras Sagradas, elas mostram a aplicabilidade dela no Novo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, né? As Escrituras do Antigo Testamento mostram a sua aplicabilidade ou aplicação no Novo Testamento.
Tem gente que não gosta de ler o Antigo Testamento. Eu já falei para vocês aqui, eu acho que foi uma ou foi outra vez, porque tem gente que não gosta de ler quando chega em Crônicas, que começa a falar das genealogias, genealogia aqui, genealogia acolá, e eu quero saber lá da família de ninguém. Mas eu confesso a vocês, irmãos, que eu tinha uma certa indisposição de ler essa genealogia, né, que vai até o capítulo 9 de 1 Crônicas, vai do capítulo 1 até o capítulo 9, pontuando sobre as genealogias. Eu não tinha muito interesse não de lê-las, porque, bom, para que eu vou ler isso aí? Não vai dar em nada. Mas é engano nosso, irmão. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, Paulo, pelo Espírito Santo, diz que foi escrito para o nosso ensino, ou seja, tem aplicação para a igreja do Novo Testamento. Então, quando a gente lê estas genealogias do capítulo 1 ao capítulo 9, como já citei aqui, a gente vai encontrar, irmãos, algumas pepitas de ouro, alguns detalhes, que se o Espírito Santo nos der graça, a gente prepara uma mensagem. Quer ver aqui, ó, capítulo 7, versículo 23 de 1 Crônicas. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Porque as coisas iam mal na sua casa. Se o Espírito Santo iluminar nossa mente, a gente não prepara uma mensagem, seja ensino ou uma pregação dentro desta situação, dá, irmãos. Então a gente não pode desprezar o Antigo Testamento. A gente precisa ler, e com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, Ele pode clarear a nossa mente e a gente entender o texto, e a gente preparar uma mensagem, seja para a igreja, ou uma mensagem, um culto evangelístico, tem condições tranquilamente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que está escrito lá no Antigo Testamento, repito, Paulo falou da sua aplicação para nós, para nosso ensino foi escrito. E quando a gente passeia, irmãos, nos livros do Antigo Testamento, a gente vai encontrando as maravilhas que ali tem, e que a gente vai aprendendo o que Deus tem para nós naqueles livros do Antigo Testamento, né? Não somente ler salmos, né? Tem gente que só gosta de ler salmos, outros só querem saber de ler cantares, né? Porque cantares fala de amor. Não, eu estou apaixonada, então eu vou no meu cartão. Eu já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso quando eu era jovenzinho, né, para presentear a namorada. Aí eu pegava um verso ali de cantares e colocava ali, né, e dizia, e mandava lá, botava uns dizeres e botava para a namorada. Mas cantares, irmão, não tem a ver somente a questão do relacionamento entre um homem e uma mulher. Cantares ali também fala da aplicação de Cristo com a igreja, e também fala do relacionamento de Israel com Deus, certo? Então não pode se pegar cantares somente na questão da carnalidade, vamos assim dizer, né? Não, ali é carne pura. Não, de jeito nenhum. Ali não é carne pura, ali tem muitos ensinamentos práticos. O nosso pastor presidente, ele passou aproximadamente, eu acho que 2 anos por aí, estudando a igreja sede sobre cantares, e muita coisa boa ele transmitiu ali. Como o culto daqui é no mesmo dia da igreja sede, então eu assistia em outro dia, né? Outro dia ficar salva a mensagem, aí eu pegava e assistia, bem como também, né, outros cultos que ele ministra na terça, eu também assisto posteriormente. Então esta foi a primeira declaração do apóstolo Paulo sobre as Escrituras Sagradas. É que ela mostra, o Antigo Testamento mostra
a sua aplicação no Novo Testamento. A segunda declaração está em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 11. Aqui tem duas declarações que eu achei por bem deixar separado. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 11. 10 e 11. Está escrito: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Qual é a primeira declaração, ou segunda declaração, desse texto sagrado aqui? Veja aí que no início do texto, ele diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Outra tradução fala tipos, outra fala exemplos. Então, tudo isso lhes sobreveio como figuras, sombras, tipos. E aqui, irmãos, a gente vê a questão da tipologia bíblica. Figuras aqui no grego tem a ver com tipos. Então, tudo isso lhes sobreveio como figuras, tipologia bíblica. E eu coloquei aqui, os eventos do Antigo Testamento são sombras aplicáveis à igreja. O tabernáculo. Eu lembro que já teve na nossa escola bíblica, pelo menos de adultos, estudo ou lição voltada sobre o tabernáculo. Mas também, se não me foge a minha memória, houve em outra faixa etária também da escola bíblica uma lição voltada para o tabernáculo. E o tabernáculo, irmãos, vocês sabem, ele é riquíssimo em tipologia bíblica. Logo no início do tabernáculo tem 5 colunas. 5 colunas. Ou, se não me foge a memória, 4 colunas. E após entrar no tabernáculo, nós vamos encontrar elementos como o altar do holocausto, como os elementos que estão dentro do tabernáculo propriamente dito. Primeiro pátio, o primeiro lugar chamado lugar santo, o segundo lugar chamado lugar santíssimo, todos eles com elementos. Tudo aquilo ali que é no tabernáculo tem significado, são sombras, são tipos para o Novo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tudo isso lhe sobreveio como figuras, como sombras, como exemplos, como tipos. E a gente, irmão, quando lê o Antigo Testamento, tipologia bíblica, a meu ver, falo por mim, ela não é tão fácil também assim de se aplicar. Porque tudo que a gente quer pegar no Antigo Testamento, às vezes quer fazer tipologia. E não é por aí, tem coisas lá que não é tipologia. Existem até mesmo alguns personagens que são tipos do Senhor Jesus. Vocês sabem disso. Como, por exemplo, o próprio Davi. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi, rei de Israel, levantado por Deus, ele nunca perdeu uma batalha. E Davi, nesse aspecto, é tipo de Jesus. E Jesus também nunca perdeu uma batalha. José, filho de Jacó, também é um tipo de Jesus Cristo. É um tipo de Jesus. Ele foi vendido por moedas de prata, Jesus também foi vendido. Ele foi traído pelos seus irmãos, Jesus também foi traído pelos seus irmãos, e vai por aí afora. Então, há personagens na Bíblia que são tipos do Senhor Jesus, mas há outros que não. E nós não podemos querer tudo que vê no Antigo Testamento colocar como tipos. É preciso muito cuidado. Para vocês terem uma ideia, eu particularmente, quando eu vou pesquisar alguma coisa e que vem meio uma enxurrada de coisas, quando eu estou pesquisando ou leio, eu não pego tudo. Eu olho alguma coisa, seja escrita ou que eu venha pesquisar na internet, eu olho aquilo dali, vejo a expressão, analiso o texto sagrado e às vezes que vejo que não tem como encaixar. Não tem como encaixar. E eu olho aqui dali, não, eu vou deixar isso aqui de lado, porque eu particularmente não vejo uma junção, um nexo,
dessa expressão com esse texto. Então não é tudo aquilo que você vai pesquisar, que seja por livro ou através da internet, que você vai absorver e já vai colocar lá. Não, é preciso todos nós temos o máximo de cuidado no que diz respeito à tipologia bíblica, para a gente não exceder de forma alguma. Então esta é a segunda declaração de Paulo sobre as Escrituras Sagradas, que os eventos do Antigo Testamento são sombras, são tipos aplicáveis à igreja. E nesse mesmo texto sagrado, na parte B, ele diz assim: e estão escritas, veja, irmão, que após figuras, se a tradução sua for igual à minha, né, que a minha é arca, Almeida, revista corrigida, se a sua for outra, pode ter sombras, pode ter tipos, pode ter exemplos, enfim. Então, depois da palavra figuras, pela arca, então vem uma vírgula separando. Então, isso lhe sobreveio como figuras, vírgula, separando. E estão escritas para aviso nosso. Estão escritas para aviso nosso. Em outra tradução, essa palavra aviso vem como advertência. Então, Paulo, nessa expressão aqui, chega a dar a terceira declaração sobre as Escrituras Sagradas, que foram escritas para a nossa advertência, para o nosso aviso, irmãos. Então, quando a gente vai abrir a Bíblia Sagrada, a gente precisa abrir a Bíblia Sagrada com o desejo de ouvir Deus falar conosco, de Deus extrair uma lição naquele texto que estamos lendo para a nossa vida. Não é ler, como eu disse uma certa feita, não é ler desembestado. Tem gente que lê desembestado. Não, é você ler com calma aquele texto sagrado e lendo, pedindo que Deus fale à sua alma. Senhor, fala comigo pela tua palavra. E haverá em um momento da leitura que o Senhor vai falar com você. Talvez será um aviso. Vou pegar essa declaração paulina, né? Que as Escrituras foram escritas para advertência nossa, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então é preciso ler. Quando eu leio, irmãos, né? Quando eu leio o Antigo Testamento, ou seja, o Novo Testamento, eu leio com esse objetivo, de que Deus fale comigo. E é lógico que houve vezes, na verdade, que houve situações lidas, que eu olhei assim e disse: meu Deus, me ajude, porque eu preciso me integrar, vivenciar esse texto sagrado. Eu preciso vivenciar. Se lemos o livro de Provérbios é riquíssimo, irmãos, em tanta coisa. É tão rico o livro de Provérbios, que se a gente ler Provérbios, a gente vai talvez melhorar o nosso relacionamento com o próximo, porque ali fala muito bem a questão de relacionamento com o próximo, e outras situações da vida conjugal, a questão de amizade, a questão de vigilância para termos cuidado. Se vocês lerem Provérbios, a gente vai encontrar alguns tipos de mulheres, alguns tipos de homens e assim por diante. E tudo isso aí, irmão, vai ser riqueza para a nossa vida, se a gente assim o ler e atentar para aquilo ali. É preciso a gente ler a Bíblia Sagrada com esta consciência de querer Deus falar conosco, e nesta declaração paulina, servir de aviso para nós, servir de advertência para nós. Quando Paulo escreveu isto aqui, a gente sabe, é lógico, ele estava pontuando o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo, como ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta e outras cartas, estava atento ao aval do Espírito Santo para também as cartas do Novo Testamento. Quando a gente lê também as cartas do Novo Testamento, irmão, cartas que servem de advertência para a nossa vida, de aviso para a nossa vida. É só a gente ler as cartas paulinas, né? Logicamente as outras, mas eu friso as de Paulo, porque nós estamos vendo aqui as declarações dele, mas as outras cartas do mesmo jeito, os evangelhos, os Atos, Apocalipse da mesma forma. Mas a questão, friso, porque estamos lendo essas declarações dele sobre as Escrituras Sagradas. Quando a gente lê as outras cartas paulinas, a gente vai ver, meus amados irmãos,
é a questão desses avisos que Paulo dá para nós pelo Espírito Santo. Avisos, advertências para a nossa vida. Como, por exemplo, aquilo que ele escreveu a Timóteo, sobre como a gente deve se comportar na casa de Deus. A questão de saber se comportar na casa de Deus. A importância de saber se comportar na casa de Deus. Então, isso aí a gente vai lendo. E quando a gente lê isso aqui, olha, como é que eu estou me comportando na casa de Deus? Eu estou chupando chiclete na casa de Deus? Eu estou comendo pipoca na casa de Deus? Por exemplo, a gente foi para uma festividade, o departamento aqui foi para uma festividade. Eu fui surpreendido porque algumas mães daqui deram durante o culto a seus filhos guloseimas. Ou foi chiclete, ou foi confeito, ou foi pipoca, ou foi biscoito. Eu digo, não, isso aí é de estarrecer, porque a igreja aqui é doutrinada. Fala da minha gestão, os outros também fizeram, mas fala da minha gestão. A igreja aqui é doutrinada sobre como se comportar na casa de Deus. Orienta-se os pais, não traga confeito, não traga comida, salvo um recém-nascido que às vezes tem que tomar o leitinho, tem que tomar o leite materno, assim por dentro. Agora, pipoca, chiclete, confeito, né? Aquele salgadinho, não, isso é irreverência, irreverência. E a palavra de Deus foi escrita para nosso aviso, para nossa advertência. Então ninguém aqui, irmãos, é inocente. Ninguém aqui é inocente. Todos aqui são doutrinados em outras gestões e na minha gestão como se comportar na casa de Deus, como deve se comportar. Meu comportamento é esse aqui, ó, na sala de aula. Na sala de aula, como é o nosso comportamento? Às vezes se comporta maravilhosamente, mas quando é na igreja não quer saber de se comportar. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto. Tem gente que sai direto para tomar água, irmão. Não é nem tomar água, é tomar uma lapada de água. Lá fora o povo toma uma lapada de bebida alcoólica. Bota uma lapada aí, 2 dedos. Aí tem gente que fica saindo direto para o bebedouro para tomar uma lapada de água. Só 2 dedinhos de água. Toma 2 dedinhos de água, faz a média ali, joga o copo fora e pronto. Que é isso? Isso é não se comportar bem. Porque quando estamos em casa, será que a gente toma tanta água como quando está no culto, irmão? Às vezes nem toma tanta água em casa como toma no culto. Mas porque tem uma agonia para ficar se levantando. Então a gente, irmão, precisa ter ciência de que a palavra de Deus foi escrita para a nossa advertência. Se for no tocante a todos nós aqui, a Bíblia diz, fugir da prostituição. Todos nós devemos fugir da prostituição, todos nós, solteiros e casados. Não tem bom nesse negócio não. Todos, seja solteiro, seja casado, tem que fugir da prostituição. A única diferença entre solteiro e casado é porque o casado já tem experiência, mas o solteiro só tem a teoria. Eu ouço falar, eu ouço e tal, só tem a teoria, mas o casado tem a prática. E seja para o solteiro, seja para o casado, a advertência vem: fuja da prostituição. Aí a gente se lembra do Antigo Testamento de quem? De José, no Egito, que estava na casa de Potifar. A mulher agarrou ele aqui, ó. Fica aí que eu não quero saber. Correu mais de 1000. No tempo de hoje, ia dizer que José era o quê? Ia dizer que José tinha um parafuso frouxo na munheca. Não, isso aí não gosta de mulher não. Esse aí, porque se gostasse, ele tinha atacado ela também. Mas José temia a Deus. E ele não queria pecar contra Deus e nem contra o seu Senhor. Uma advertência para nós. Veja, foi escrita para aviso nosso. Estão escritas para advertência nossa. Então tudo que há no Antigo Testamento, irmão, foi escrito para o nosso aviso. Foram escritas para a nossa advertência. Outra coisa também. Houve um episódio na vida de um rei, que ele não podia oferecer incenso a Deus. O que foi que aconteceu? Ele pegou e foi oferecer incenso a Deus. Ele era rei, mas não era sacerdote. Eu vou oferecer incenso a Deus, porque eu sou rei e eu posso oferecer incenso. E estão escritas para aviso nosso. Não.
cada um no seu lugar. Ninguém deve meter o dedo onde não é chamado, irmão. Ninguém deve meter o dedo. Cada um fique no lugarzinho em que você está. Não entre na área de ninguém. Tem mocidade, tem senhoras, tem coral, tem senhores, né? Tem banda, tem crianças. Então cada um fique no seu lugar. Há pessoas que comandam esses grupos aí. Tudo que tem nesses grupos aí, seja festa, pronto, vai ter festa do infantil agora domingo, vocês sabem disso. Então tem uma projeção orquestrada. Nenhum, irmãos, pode querer atrapalhar o projeto que foi feito para aquela festividade, porque tem uma coordenação que está trabalhando, como por exemplo, entrada. A equipe está trabalhando na entrada, então aquela entrada será feita de conformidade como foi feito por aquele grupo, pela liderança, pela coordenação. Aí lá vou eu agora, né, eu sou pastor da igreja, eu sou um bambambam, agora vamos fazer isso aqui. Não, de jeito nenhum. Eu preciso respeitar a coordenação dos grupos, né? Posso dar um palpite? Posso. Agora eu preciso respeitar. Da mesma forma é cada um de vocês. Você não faça desse jeito, não. De jeito nenhum. Tem uma coordenação, irmãos. O homem era rei, mas queria oferecer incenso. Eu posso. Não pode. Não bote o nariz onde você não é chamado. Ah, mas eu sou das senhoras, eu vou meter o nariz ali na mocidade. Não meta, porque não lhe cabe. O seu lugar é ficar nas senhoras e deixa a mocidade lá, que tem gente coordenando a mocidade. Não, eu vou botar o dedo agora ali na banda. Não, deixa a banda quieta e assim por diante. Existem pessoas para comandar, irmãos. Há pessoas para comandar. E eu estou ali, observando tudo que acontecer, lógico, tem que passar por mim. Eu tenho que ficar ciente de todas as situações. Então, veja lá, estão escritas para aviso nosso. Esta foi a terceira declaração do apóstolo Paulo, que o que está no Antigo Testamento foram escritas para advertência, para aviso nosso. E tem muitas outras coisas que foram escritas no Antigo Testamento e servem para nós. Por exemplo, não tem para onde, irmão, não tem para onde, né? O povo até hoje combate esta prática bíblica, que é a questão do dizimar, né? Até hoje, os contrários ao dízimo, até hoje combatem. Não, mas o dízimo veio antes da lei. Deus viu que o negócio era bom, Deus deixou estabelecido na sua lei. E isso depois passou também para o Novo Testamento. Mas alguém diz, não, mas cadê? Mateus 23, Jesus disse, olha, vocês devem fazer isso aqui, agora não deixe de fazer essas outras. Então tem que dizimar, de acordo com a época, com aqueles elementos, mas sem deixar de praticar também aquilo que é justo, a justiça de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. O apóstolo Paulo falou claramente em Corinto também, que quem vive do altar, quem está no altar, irmão, deve viver do altar. Jesus disse também que não se pode, na minha linguagem, fechar a boca do boi que está trabalhando. O boi também precisa comer, pelo amor de Deus. Paulo falou a questão também do lavrador, daquele que planta, que é o primeiro a gozar das delícias da sua plantação. Mas quem é contrário a dízimo, encontra mil e uma coisa, né? Mil e uma coisa. E eu gosto muito de frisar aquilo que está em Malaquias, né? Que aborda a questão do dizimar, que não podia trazer animal doente, animal defeituoso, animal troncho. Não traga animal troncho, defeituoso para o sacrifício. Se você fosse oferecer ao seu príncipe, ele aceitaria? Jeová pergunta. Logicamente a resposta era não. Mas a gente aplica isso, irmãos, para os dias atuais também. Não fere a aplicação. Não fere. O que é que eu digo, meus irmãos? Não traga dinheiro velho. Um dia desse, irmãos, eu não sei nem se os irmãos contaram junto, mas veio uma nota. Eu acho que alguém estava treinando o tiro ao alvo, que foi no meio, um rombo na cédula. Um rombo, um buraco na cédula. No meio da cédula, um buracão. Eu não sei nem se os bichinhos de Jacó botam no meio também para contabilizar, porque o que entrar tem que contabilizar mesmo e já era. Mas um negócio desse, irmão, eu já fui aqui no mercadinho que teve dinheiro que o povo não queria receber, porque a cédula era mais velha do que Matusalém.
mais velho do que Matusalém. Não faça uma desgraça dessa não, porque tudo que entra, irmão, é contabilizado. Mas eu já orientei eles. O que você vê que é feio, que não vale, não contabilize não, porque senão vai contabilizar e tem que tirar o dízimo do dízimo. Um dia desse, botaram uma moeda de 1 centavo de outro país aqui, irmão. E eu vou fazer o que em outro país? 1 centavo botaram na salva. 1 centavo, irmão. Moeda de um outro país. Eu deixei guardadinho de lembrança, mas foi contabilizado certamente como 5 centavos ou como 10 centavos, de uma forma ou outra. Então, irmãos, não façam isso. Oriento a vocês, não façam isso, porque vocês dizem, não, eu vou me livrar como dessa mazela, dessa cédula. Olha o rombo no meio dela. Eu sei como eu vou me livrar. Aí chega no culto e puf. Não faça isso. Não oferte para Deus coisa ruim. Pegue uma nota meieira, ou quem sabe uma nota estralando de nova, e coloque no ofertório. Mas uma nota, irmão, mais velha do que Matusalém. Olha, o caba pegasse na nota, sair até o pó da triste. Aquela agonia. Então não faça isso. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para a nossa advertência. Vamos ver outra declaração de Paulo, a 4ª declaração de Paulo. Eu estou correndo. Gálatas capítulo 3, irmãos. Só haverá um enxertozinho assim, de acordo com a situação. Gálatas 3 e 8. Vamos ver a 4ª declaração de Paulo sobre as Escrituras Sagradas. 3 e 8 de Gálatas. Diz a palavra: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Eu grifei aqui, irmãos, 2 vocábulos: previsto e anunciou. Então, qual foi a declaração de Paulo aqui? Que as Escrituras Sagradas, elas preveem e anunciam. Pode ser 2 razões também aqui, mas eu anexei. Porque o previsto está atrelado à questão da anunciação do Evangelho ofertado a Abraão. Então veja que a Escritura, irmãos, ela estava prevendo o que Deus haveria de justificar pela fé os gentios. Por isso que anunciou primeiramente o Evangelho, as boas novas a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas de ti. E de onde Jesus procedeu? Do tronco de Abraão. E nós somos o quê? Nós somos também semelhantes a Abraão, filhos da fé, porque Abraão, ele é o pai da fé, e nós somos os filhos da fé, não tem para onde, né? Cremos também em Deus, em tudo aquilo que Ele falou, por intermédio da sua bendita palavra. Então, quantas coisas, irmãos, quantas as coisas a palavra de Deus chega a prever? Quantas coisas ela prevê? Prevê muitíssimo, é só a gente ler. Se for falar de escatologia, vai ler meu Jesus Cristo, né? As Escrituras Sagradas, ela previu também o nascimento de Jesus, que seria em Belém, que ele seria traído, que ele seria morto numa cruz. Previu também que ele, que ele volta, que ele ressuscitaria. Previu que ele haverá de voltar, que ele pisará no Monte das Oliveiras. As Escrituras previu que haverá o arrebatamento da igreja, que haverá sofrimento aqui na terra quando a igreja for para o céu. Então, muitas previsões as Escrituras Sagradas fez, e também anuncia, né? Quando a Bíblia diz aqui, que ela anunciou o Evangelho, o Antigo Testamento anunciou o Evangelho, revela que a mensagem da cruz está implícita desde o Antigo Testamento. A doutrina da salvação, irmãos, a mensagem da cruz, ela está nas Escrituras do Antigo Testamento. É só a gente pedir graça a Deus, e Deus vai orientando a gente, e a gente vai vendo as coisas, né? Falando do tabernáculo, a gente vai ver no altar do holocausto. Enfim, vamos adiante. Vamos ver aqui a 5ª declaração de Paulo sobre as Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 6, versículo 17.
Efésios 6:17. Vamos ver aqui a quinta declaração paulina. Efésios 6:17. Está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos, quando a Bíblia diz tomai a espada do Espírito, lógico, tem que ter o capacete da salvação. Veja, irmão, que não tem uma vírgula. Tomai também o capacete da salvação, veja, não tem vírgula, e a espada do Espírito. Quer dizer que a gente só pode pregar o Evangelho se tiver convicção de salvação. Como é que você vai dizer que Jesus salva se você não tem convicção de salvação? Por isso que tem que ter o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E observe que o primeiro vocábulo, que é um verbo, diz tomai, ou seja, tem que ser utilizado. Tem que ser utilizado o capacete da salvação. Se alguém perguntar, você é salvo? Você vai dizer o quê? Eu estou fazendo o meu caminho. Não, o caminho já está feito. E o caminho é Jesus Cristo de Nazaré, né? Um crente que não tem convicção de salvação precisa aceitar Jesus novamente como Salvador e Senhor de sua vida. Ora, um crente sem convicção de salvação, se a trombeta tocar agora 20 horas e 36 minutos, eita, meu Deus, não venha não, que eu não estou preparado não. Então, você precisa se arrepender. Você precisa se converter novamente. Você precisa sentir a convicção da salvação de Cristo na sua vida novamente. Porque senão, como é que você vai pregar o Evangelho? Como você pregará o Evangelho se você não tem convicção de salvação? Como? Então você precisa precisa utilizar, né? Ter convicção da salvação de Cristo em sua vida. E você precisa também tomar, ou seja, utilizar a espada do Espírito, que é a palavra. Mas será, irmãos, não quero resposta, uma resposta silenciosa. Será que nós estamos utilizando esta palavra, que é a espada do Espírito? Será que nós estamos utilizando esta espada? Será que estamos utilizando, mas como pastor? Quando alguém lhe pergunta sobre Jesus, você está utilizando esta palavra? Em casa, será que você está utilizando esta palavra? Será que você está lendo a palavra de Deus? Será que você deixa um momento, nem que seja para ler um versículo da palavra de Deus e ficar ali refletindo naquele texto sagrado? Ou durante o dia você lê um capítulo da Bíblia Sagrada e lê com a vontade de ouvir Deus falar o seu coração, né? Deixa eu ler aqui, ver se, Jesus, faz-me entender esta leitura aqui. E Ele fará você entender, porque você é filho dele e Ele é pai, lhe fará entender. Mas será que estamos deixando este livro, irmão, fechado em nossas casas e não estamos lendo esse livro sagrado, né? Será? Olha, irmãos, não sou contra a gente ler bons livros, não sou contra. Leiamos, adquiramos bons livros, é bom você ler. Eu vejo uma deficiência na geração atual, e aí está incluso os cristãos de uma forma geral. Não importa se tem cargo, se não tem cargo. Eu vejo uma deficiência grandíssima, irmão, nos cristãos atuais. Porque quando eu olho para a minha época lá atrás, eu via, como eu era um adolescente, depois um jovenzinho lá em Viçosa, eu via uma boa parte do pessoal, dos jovens, dos adolescentes, envolvido mais nas coisas de Deus, querendo saber mais da Bíblia Sagrada. A gente via jovens e adolescentes querendo crescer na casa de Deus, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um professor da escola bíblica, eu quero ser isso e aquilo na casa de Deus. Não porque estava aspirando de uma forma negativa, mas porque via algo de belo, de maravilhoso, de espetacular naquele trabalho, naqueles trabalhos que os irmãos exerciam na casa de Deus. Mas hoje a gente vê o contrário. Muitos não querem mais servir na casa de Deus. Se é para trabalhar na escola bíblica, quando se faz o convite, quero não.
bota 1001 desculpa para não trabalhar na escola bíblica. Se é para ser um auxiliar na casa de Deus, valeu meu Jesus Cristo. Olha uma enxurrada de desculpa também que bota. Ora, é lógico que não são todos que serão chamados, é verdade. Mas tem deles que são chamados. Eu tenho 38 anos de vida cristã. Ano que vem, se Júnior vier daqui para lá, completo meus 39 anos. Mas tem gente aqui que tem mais tempo do que eu na vida cristã. E se você que tem mais tempo do que eu olhar para o passado e pesar para hoje, você vai ver. Você vai ver. Tinha crentes no passado, irmão, que morava distante do santuário, distante. Às vezes 1 quilômetro, seja lá o que for. E eu sou ciente disso aí, porque teve crentes que assim falaram comigo. Eu morava, pastor, tantos quilômetros da igreja, não tinha carro, não tinha bicicleta, nem nada. E a gente ia a pé para a igreja, sem iluminação, com lamparina. A gente ia-se embora para lá, ia feliz da vida, voltava feliz da vida. Mas hoje, irmãos, nós estamos maravilhados. Nós moramos em um lugar perto da igreja. E às vezes tem pessoas que moram perto, talvez 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro da igreja, e não quer saber de vir para a casa de Deus. Mas quando eu olho para o povo do passado, de anos atrás, eu lembro, irmão, quando eu saía de Fazenda Nova, povoado de Olivença, que era para ir à Santa Ceia, lá em Olivença, eu ia em cima de um carro de boi. E em cima do carro de boi, eu e outros irmãos da congregação. E carro de boi corre, que é uma beleza. Pense no bicho veloz. E o ranginho. Eu disse, não vai chegar hoje não. A gente saía cedo, irmão, da Fazenda Nova, do povoado. Acho que a gente saía umas 5 horas, parece, e chegava lá na cidade umas 6 e pouca por aí. Então veja, irmãos, o povo antigo, eu saía de Viçosa, da cidade, para ir para o Tangil, para ir para o Tangil, mais novinho, ia para o Tangil, eu, outro irmão, e às vezes mais alguém, ia a pé, saíamos cedo, era negócio, eu acho que era negócio de 1 hora por aí afora, que a gente gastava a pé para ir para o Tangil, carona, meu Deus do céu, eu não lembro se eu peguei na ida, agora na volta eu lembro, que uma vez eu e o irmão pegamos uma carona, acabou o culto de 9 horas da noite, a gente veio a pé, com a lanterninha, e de repente lá atrás, olha, estrada de barro, lá atrás vem um caminhão, se escora aqui, vamos se escorar aqui no cantinho, o camarada viu, passou da gente, a poeira cobriu, freou, e disse, vamos para onde? Disse, ó, subam aí que eu deixo vocês lá, vou parar lá também. A gente subiu, irmão, olha, o bicho fechado, as portas abertas, traseira, e o cabo chutou. Quando chegamos em Viçosa, descemos do carro, agradecemos. Irmão, meu cabelo é bom, né? É bom. Ficou parecendo nem sei o que, cabelo de twin. Parece que jogaram foi cimento no cabelo e ficou duro que só a beleza. E quando passava o pente, capaz de quebrar os dentes do pente. E marrom de barro, no meio do irmão que eu estava com ele. E a gente fazia isso aí, irmão. Hoje a gente bota dificuldade para ir para o culto. Botamos dificuldade aqui, botamos dificuldade acolá. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu digo para quem é pai e mãe: filhos não impedem a gente de vir para a igreja, irmãos, não impedem. E eu posso dizer isso porque eu e Sheila temos 3 filhos. Não são mais crianças, mas nenhum deles nunca impediu a gente de ir para a igreja. Nenhum. Desde Sheila e Alana, que é a primogênita, até Seniel, que é o caçula. E eu já contei para vocês que Sheila, que com 15 dias de nascido, ela foi para a escola bíblica naquela época, né? Sheila levou e foi uma maravilha e tal. Mas desde pequeno nossos filhos são levados à casa de Deus, irmãos. E tem pais que ficam botando desculpa, não, é por causa do meu filho que é muito elétrico. Olha, irmão, quem faz o filho são os pais. São os pais que fazem os filhos. Toda criança recém-nascida, irmão, quando ela começa a engatinhar e querer andar, se você soltar ela na igreja,
coloque na sua cabeça que quando você vier no culto, ela vai querer ir para o chão. Ela vai querer ir para o chão. Ah, já está engatinhando, dando os primeiros passos, mas eu não deixo. No dia em que você deixar, ou você passar para outra pessoa na igreja, que essa outra pessoa botar seu filho no chão, possa se conscientizar que no próximo culto a criança vai se espernear para querer ir para o chão, para ficar andando na igreja. E meus filhos nunca foram de andar na igreja, irmãos. Meu e de Sheila, né? Os nossos filhos nunca foram de ficar andando para cima e para baixo na igreja. Nunca foram. Um dia, lá em Jacaré dos Homens, uma irmã pegou Semaías e Sheila deu, porque os nossos sempre foram budinhas, né? Muito gordos, eles. E Sheila cedeu, e a irmã pegou e soltou Semaías na igreja. Quando a irmã soltou Semaías na igreja, eu disse: Sheila, pega Semaías aí, pega Semaías. Né? Agora por quê, irmão? Para ver se a irmã se tocava, e de que não se pode deixar a criança andando na igreja. Não se pode. A criança, ela tem que ser educada, irmão, em casa. Somos nós que somos pais que fazemos os nossos filhos. Somos nós que somos pais. E eu falo com propriedade. Repito, tenho 3 filhos que não são mais crianças. Mas em todo o campo onde eu passei, todos eles se comportaram quietinho na igreja. Se comportavam quietinho. Agora, quando dava a bênção apostólica, pronto, aí o raio acontecia. Como teve um irmão lá em Piranhas, que quando acabava o culto, Semaías desembestava. Parece que era uma Ferrari. Ia lá para frente da igreja, e Geldi dizia: o que é que vocês dão a esse menino? Que durante o culto ele fica bem quietinho, agora acabou o culto, ele se desembesta. O que é? Educação. Educação cristã. A maneira de saber se comportar na casa de Deus. Como ficar, simplesmente sair, irmãos. Somente sair. E isso é prático, irmãos. É prático. Se pai e mãe e avós trabalharem nisso aí, eu fico doente, irmão. Eu fico doente quando eu vou para uma igreja, que eu estou lá. Eu fui um dia desses para um campo aí, e quando eu cheguei naquele campo, quando menos espera, o filho de um irmão com um boneco na igreja, brincando lá. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus, onde está, irmão, a educação cristã dos pais, dos avós cristãos ofertados às crianças? Onde é que estão? Eu conheço um pastor que diz: nada, isso é besteira. Criança é criança, criança é criança, mas tem que saber a se comportar na casa de Deus, porque fica feio para a gente, irmão. Fica feio para a gente. Se o nosso filho chegar na casa dos outros, irmão, e ficar aprontando, entrando nos quartos, entrando não sei na onde. Ah, tá aqui meu filho, chega aí na casa do irmão, aí quando mesmo espera meu filho, já emburaca para o quarto. Não, vamos educar os nossos filhos. Meu filho chegar na casa dos outros, não é assim? E eu e Sheila somos os primeiros, irmãos. Nós não admitimos os nossos filhos quando vão para a casa de um irmão e emburacar para... Não, de jeito nenhum. Estão sendo modelados, é lógico. Eles têm que ser ensinados. Não vá por aí. Você só vá se alguém autorizar, alguém da casa autorizar. Você pode entrar. Como por exemplo, uma vez um aniversário que foi feito em um campo, a gente passou, o aniversário de Semaías, parece-me. Aí teve um pessoal que chegou no aniversário e emburacou logo na cozinha. Olha, irmãos, a gente tem que saber ter limites. Precisamos aprender a ter limites. Limites e libertinagem são 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Por exemplo, eu posso, né, como pastor, logicamente, sadiamente, brincar com vocês. Eu posso brincar. Agora é lógico, tenha cuidado da forma que você vem brincar também com o pastor da igreja. Tenha cuidado. É a mesma coisa de pai e mãe que brinca com os filhos, brinca. E aí os filhos têm que saber que tipo de brincadeira vai tirar com seus pais. Não é qualquer brincadeira. Então tem que ter limite, irmãos. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra coisa, né? E limite, liberdade é uma coisa e limite é outra. Tudo tem que ter limite. Ah, não, eu vou aqui, é festa, eu vou emburacar aqui na casa do irmão,
você só pode emburacar se o pessoal da casa, se os donos da casa autorizar você a entrar para ajudar. É a mesma coisa nas nossas festividades aqui, irmãos. Você só pode ajudar se aquela equipe autorizar, porque toda a coordenação, ela deixa um pessoal certo. Olha, você vai fazer isso, vai entregar isso aqui, você vai entregar aquilo outro. Então, todos os eventos nossos, as coordenações deixam pessoas. Aí eu agora vou, por exemplo, chega, me dá que eu quero servir. Não, de jeito nenhum. Olha o que eu falei antes, o que foi escrito para o nosso ensino, advertência nossa, aviso nosso: não meta o nariz onde você não é chamado. Cada um no seu devido lugar, irmãos. Cada um sem querer entrar na área de ninguém. Tem uma equipe ali, deixe aquela equipe. Agora, se a coordenação lhe chamar, aí você vai. Seja aqui dentro, seja em aniversários que nós somos chamados. Se somos convidados para aniversário, irmãos, a gente só pode fazer alguma coisa se os donos da festa nos chamar. Se os donos da festa nos chamar. Se os donos da festa não nos chamar para fazer tal coisa, aí pronto. Aí a questão é outra. Deixa para lá. Cada um no seu devido lugar. Então tudo, irmão, tem que proceder de dentro de casa. Tudo. Olhe, respeitar professores na escola. Todo mundo já está de férias, eu acredito, né? Mas na escola secular, a gente que é pai e mãe precisa ensinar desde pequenininho até os galalaus, ou galaloas, né? Estou criando talvez essa palavra. A respeitar os professores, a respeitar diretor, a respeitar os funcionários da escola. Os funcionários da escola não são nossos parceiros de jeito nenhum. Um pai cristão, uma mãe cristã tem que ensinar seus filhos a respeitar os funcionários públicos. Respeite, meu filho. Não aceite seu filho desrespeitar funcionário, irmão, seja de escola ou seja lá do que for. Não aceitem. E aqui dentro, do mesmo jeito, é ensinar seus filhos a respeitar os obreiros, a respeitar demais lideranças, a respeitar os anciãos da igreja. Tudo isso acontece nos recônditos do nosso lar, nas quatro paredes da nossa casa, onde ninguém está vendo, mas Jeová está vendo e a gente está ensinando. Está lá ensinando, orientando os nossos filhos como eles devem agir. Olha, irmão, não ensine os seus a dar dedo, a dar língua. Não ensine. Pai e mãe cristão que ensina os seus a dar dedo e língua é sem juízo, irmão. É sem juízo. Se botar o juízo desse pai e dessa mãe em um pintinho de um dia, ele dá uma rodada e morre. Dá uma rodada e morre. Porque um pai cristão, uma mãe cristã, ensinar umas presepadas dessa para um filho é a desgraça. O que será desse menino ou menina amanhã? Que tipo de cidadão ou cidadã será? Ensinar os nossos filhos a responder, irmão, os outros. Olhe, meu filho, se fulano falar assim com você, dobre a voz. Que tipo de pai e mãe é você? Que ensina seus filhos a responder os mais velhos, a responder seja lá quem for. Que tipo de pai e mãe é você? A gente não pode, irmãos, ensinar essas mazelas para os nossos filhos, não. Os nossos filhos têm que aprender o que é bom, para a gente chegar no amanhã e dizer: meu filho é um bom cidadão, minha filha é uma boa cidadã. Agora, no amanhã, pela forma como você, no singular, para cada um ir examinando a sua vida, e no amanhã você olhar e dizer que nem um personagem que tinha de um programa aí: onde foi que eu errei? Aí se você botar o Kengo para funcionar, assentar-se numa cadeira de balanço, fechar os olhos e perguntar: Jeová, onde foi que eu errei? Aí Jeová vai mostrar a você onde foi que você errou. É da criança que se faz o adulto, irmãos. Não é do adulto, não, é da criança. Uma casa se começa de baixo, uma casa não se começa de cima, não, ela começa de baixo. A casa se começa de baixo. Então esta palavra é para ser utilizada. Então utilize essa palavra, orientando. Olha, eu como professor de escola bíblica, que já fui, eu encontrei agora, este mês, na confraternização do ministério,
Quando acabou a confraternização, quando eu fui saindo, na entrada, e era saída ao mesmo tempo, eu olhei e vi um irmão. Eu digo, esse camarada, eu conheço esse camarada. Aí eu cheguei perto dele, aí, pai do Senhor, irmão. Aí, Senhor, tudo bem, tudo bem. Está me conhecendo? Ele disse, eita, tô não. Rapaz, fui seu professor na escola bíblica, o nome dele é Lenildo. Fui teu professor na escola bíblica, na Coab, lá atrás. Eita, é mesmo, mas foi mesmo. E conversamos rapidinho ali. Então veja, ele se lembrou depois de uma prosazinha rápida. Isso acontece comigo também. Quando alguém pergunta, ou não, refresque minha memória. E a pessoa refresca que eu lembro. Mas olha, como professor da escola bíblica, irmãos, essa espada do Espírito, eu sempre utilizei para orientar os meus alunos. Eu nunca na escola bíblica joguei os meus alunos contra a igreja, nunca joguei os meus alunos contra o ministério, eu sempre orientava eles. Olha, desse jeito, então, sempre eu peguei e falei para eles sobre a palavra de Deus. E graças a Deus, que Deus abençoou a nossa sala de aula ali. Vamos adiante. Chega, vai terminar já. Meus amados e queridos irmãos, faltam 4 minutos para nós, não vai dar para falar mais dos outros. Vamos ficar somente com estas declarações aqui, essas 5 declarações do apóstolo Paulo sobre a palavra de Deus. Que esta palavra nos ajude e nos oriente a cada dia, para que a gente possa continuar sendo bons cristãos. Vamos ficar em pé, orar ao Senhor nosso Deus. Amanhã haverá culto na casa do irmão Júlio, viu, irmãos? Que puderem estejam lá. Vamos orar com o diácono Edeilson. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Quantos precisam de oração, amados? Oremos. Bendito e eterno Deus, Pai Criador do céu e da terra, Senhor, em cuja presença nos encontramos na noite desse dia. Te damos graça, ó Deus, por essa oportunidade de estar na Tua casa, aprender a Tua palavra, pois é ela, Senhor, que alimenta e renova as nossas forças, Senhor, para caminharmos até a Jerusalém celeste. Ó Pai Santo, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dando, Senhor, uma noite tranquila, de sono restaurador. Senhor, abençoa a nossa comunidade, acampa os Teus anjos, Senhor, em volta dos nossos lares. Abençoa os nossos vizinhos, ó Deus, salvando os que não são salvos, guardando, Senhor, e livrando pela Tua infinita bondade. Fica conosco, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Estas coisas nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos o precioso nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos, e todos dizem, vamos em paz. Fale com o seu irmão, dê a paz do Senhor, pelo amor de Deus.